Seus saudados, amados irmãos, com a bendita paz do Senhor Jesus. Estamos hoje dando continuidade ao estudo bíblico sobre qual o sinal. Fizemos a primeira parte já na semana passada e agora vamos dar continuidade desta segunda parte. Pedimos a Deus que o Senhor possa guardar os nossos corações e as nossas mentes para ouvir e entender a sua palavra. Vamos fazer uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de podermos, Senhor, nos debruçarmos sobre a tua palavra. Abençoa os nossos corações, abençoa as nossas mentes, Senhor, e que o teu Espírito possa falar com cada um de nós. E mais uma vez oramos, Senhor, para que nos ajudes e guardes o teu povo e nos prepares, Senhor, para a tua vinda. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Diz Jesus em Lucas 21, 16, 19, somos entregues e mortos, ou sereis entregues e mortos, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. É bom de notar que Jesus está falando sobre sermos mortos, crentes sendo mortos, seus filhos sendo mortos, e ele está dizendo, não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Com certeza Deus livrará muitos, com certeza Deus fará com que muitos não sejam perseguidos, muitos não sejam presos, muitos não sejam mortos dos seus filhos, da sua igreja. Mas Deus, na pessoa de Jesus, nesta profecia, ele está dizendo que na perseguição ou na morte, a fidelidade do seu povo, a fidelidade da sua igreja, fará com que ganhemos as nossas almas, com que as nossas almas, não o nosso corpo, mas as nossas almas não pereçam, apesar de que, com certeza, Deus livrará muitos dessa morte e dessa perseguição. Falando ainda de sinais na igreja, gostaria que nós percebêssemos o que Paulo está falando acerca de quando estes sinais estiverem acontecendo, qual deve ser a atitude, o posicionamento da igreja. Em 2 Timóteo 4:1, Paulo diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. É uma recomendação à igreja, uma recomendação ao povo de Deus, que preguemos a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, precisamos entender isto, virá tempo. Paulo está falando dos últimos tempos. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Estamos entrando nesse tempo em que, na verdade, o Espírito de Deus está trazendo muitos corações a desejarem ouvir a palavra de Deus, a desejarem, a terem, eu direi melhor, a terem uma sede pela palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo estamos vendo movimentos contrários à voz de Deus, que não querem ouvir a palavra, que não suportam a sã doutrina, que os seus corações estão ficando recalcitrados à palavra, recalcitrados à doutrina. Nós estamos vivendo no tempo em que convivemos com estas duas situações, uma sede pela palavra, mas um espírito de incredulidade e uma resistência à palavra, uma resistência à doutrina. São sinais dos últimos dias. Mas Paulo diz, prega a palavra dentro e fora do tempo.
repreende, exorta, com longanimidade e com doutrina. E por causa desse espírito, Paulo está dizendo, porque virá o tempo em que não vão suportar a sã doutrina, se desviarão de ouvir a verdade, voltando a histórias. O versículo 5, 2 Timóteo 4, 5, Paulo exorta a Timóteo: mas tu, e eu olho para vocês, amados, olho para mim, esta exortação é para nós. Paulo está a dizer: mas tu, individualiza-te. Neste momento nós nos devemos individualizar, devemos olhar para nós mesmos como indivíduos, como membros do corpo do Senhor, como salvos, como crentes. Olhar para nós, deixar de olhar para... Eu creio que estamos nesse tempo. Esse tempo em que não estamos mais congregados, não somos mais 2.000 membros ao domingo, não somos mais 100, 200, 400, estamos num momento de reflexão individual, pessoal. A introspecção é este momento de nós olharmos para uma atitude intrapessoal, olharmos para nós mesmos e percebermos que esta exortação de Paulo, ligado aos últimos dias, é para cada um de nós em particular. Mas tu sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, daquele que evangeliza, daquele que cumpre o chamado do Senhor, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, e cumpre o teu ministério. Um dos sinais da igreja é que a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, entende os tempos, percebe os tempos, discerne os tempos, consegue perceber em que tempo está. A vinda do Senhor será precedida, podemos entender, a vinda do Senhor será precedida da manifestação do anticristo. Lembram-se que eu falei isso no início. Ele não está aqui, ele ainda não apareceu se manifestando como anticristo, mas a palavra de Deus diz que manifestações dele vão acontecer antes que Jesus venha para arrebatar a sua igreja. O anticristo se manifestará não fisicamente, olharmos e vermos que ele está ali, mas o Espírito, queremos entender, queremos perceber que a palavra de Deus menciona isso, que o anticristo não é só um governo, não é só um homem físico, político, de guerra, é também um ser espiritual. Espiritual, através das suas palavras, através das suas ações, milagres vão acontecer. Então, essa manifestação antes do arrebatamento da igreja vai acontecer. Nós iremos entender, perceber que o espírito do anticristo está entre nós, está no mundo. A palavra de Deus diz isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 6. Mas por outro lado, Jesus diz que, a palavra de Deus diz que Deus nos livrará da ira. Dessa manifestação poderosa do anticristo, Deus livrará a sua igreja. Mas veja o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo próprio seja manifestado. Porque já, verso 7, porque já o ministério da injustiça opera, porque já Paulo está falando há 2000 anos atrás, mas é uma profecia projetada para os nossos tempos. Se naquele tempo este mistério da injustiça imperando no mundo estava acontecendo naquele momento, Paulo transporta isto para a vinda do Senhor, para os dias precedentes à vinda do Senhor. O ministério da injustiça opera
Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, irmãos, exorta Paulo, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e em toda a boa obra. Uma igreja que prega, ensina e discipula é uma igreja do fim dos dias, é uma igreja antes do arrebatamento, para antes do arrebatamento. Diz assim a palavra de Deus, uma passagem muito nossa conhecida em Mateus 28, 18. Jesus disse, e chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja antes do arrebatamento, ou a igreja preparada para o arrebatamento, é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja que discipula, é uma igreja que ensina, é uma igreja que faz discípulos, é uma igreja comissionada por esta missão dada por Jesus a ela. Uma igreja antes do arrebatamento é uma igreja que tem um grande desejo de santidade e de pureza. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo os tempos, nós percebemos que este é o tempo, não só por causa dos sinais na humanidade, na natureza, mas os sinais na igreja e os sinais que estão acontecendo para despertar também a igreja do Senhor. Uma igreja olhando para cima. Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, ninguém de nós deve ter dúvida que estas coisas, amados e queridos irmãos, já começaram a acontecer. E Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Uma igreja vigilante e uma igreja que ora. Mateus 13, 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Uma igreja preparada para subir com o Senhor será uma igreja gloriosa. Será uma igreja sem mácula. Será uma igreja sem ruga. Como diz Efésios, ou Paulo aos Efésios 5, 27, para apresentar a si mesma uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja preparada para subir com o Senhor é uma igreja que guarda a palavra e que não nega o seu nome. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja do Senhor é a igreja que persevera até ao fim. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Eu vou terminar falando sobre o sinal. O sinal. Conhecemos muitos sinais, conhecemos sinais visíveis, conhecemos sinais invisíveis, como já falamos. Sinais invisíveis, aqueles que nós sentimos em nós mesmos. Conhecemos sinais visíveis, como nós já falamos, na humanidade e na natureza.
mas não sabemos o dia e a hora. Nós não sabemos o dia e a hora em que Ele virá. Também não sabemos quando é que a última alma será salva. Nós não sabemos. E este é que é o sinal. Este é que é o último sinal. Nós não sabemos. Por isso somos exortados a pregar a palavra. Somos exortados a manter vidas de santidade, vidas de pureza diante de Deus. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O verso 14 diz, mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quero chamar a atenção que ao mesmo tempo que Jesus nos manda pregar o evangelho, que Jesus quer a nossa cooperação, a cooperação do seu povo, a cooperação dos seus filhos na pregação do evangelho, Ele está profetizando. E Ele está dizendo, não está pedindo agora, Ele está dizendo que o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. O sentimento que devemos ter é nos alegrarmos quando nós o fazemos, quando nós pregamos o evangelho e somos privilegiados em poder fazê-lo, somos privilegiados em poder obedecer a essa orientação de Jesus. Mas precisamos ter garantida esta verdade, que se tu pregas, se tu não pregas, eu vou repetir, devemos pregar, há galardão para os que pregam, há bênção para os que pregam, é uma orientação de Jesus pregar, mas eu estou dizendo que um dos sinais do fim dos dias é que o evangelho será pregado. Jesus sabe isso, Jesus sabe quem pregará, Jesus sabe como vai ser pregado este evangelho e vai acontecer. O evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este é o sinal de que eu não sei, o irmão também com certeza não sabe qual é a última alma a ser salva. Onde é que está essa última alma a ser salva? Nós não sabemos, mas sabemos que ao ser salva a última alma, esse é o sinal de que Jesus virá para buscar a sua igreja. Quero orar convosco. Quero agradecer a Deus porque as profecias estão se cumprindo. Quero agradecer a Deus que vivemos nos dias em que essas profecias do fim dos tempos, as últimas profecias, os últimos sinais da vinda do Senhor estão cumpridos. E quero orar para que Deus guarde a sua igreja, para que Deus nos guarde, para que Deus nos conserve na sua presença, para que nesse dia não tenhamos que nos envergonhar, mas com esperança possamos estar para sempre com o Senhor. Que Deus ricamente abençoe os amados irmãos. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua maravilhosa palavra, por tu nos dares a conhecer verdades tão maravilhosas, verdades, Senhor, que nos fazem pensar em nós, nos fazem pensar, Senhor, no mundo, nos fazem pensar em tudo aquilo que está acontecendo, mas também, Senhor, são palavras que nos firmam, palavras, Senhor, que nos fortalecem, palavras que nos estimulam, palavras, Senhor, que nos fazem entender a tua vontade para nós, a tua vontade para o mundo, Senhor, e que, como tu disseste, tu vais realizar tudo, tu vais cumprir com tudo aquilo que tu prometeste que farias. Senhor, guarda o teu povo, guarda a tua igreja em santidade, em pureza, Senhor, para o dia breve da tua vinda.
Guarda o teu povo, Senhor, do mal. Protege a tua igreja, Senhor, como tens prometido. Mas também faz-nos ser fortes no dia em que a perseguição vem. No dia, Senhor, em que somos chamados para responder pela nossa fé. Faz-nos corajosos, faz-nos ousados na tua presença. Enche o nosso coração de esperança e de fé para podermos responder, como diz a tua palavra, com mansidão, com coragem, com fé a todos os que perguntarem acerca da nossa esperança. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos no santo, bendito e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus